Enquanto a carruagem avançava em alta velocidade, Rebeca ria animadamente enquanto disparava uma chuva de tiros contra os lobos que os perseguiam. Apesar de vários monstros caírem pelo caminho, uma enorme matilha de bestas demoníacas de classe A continuava surgindo de todas as direções. Os lobos de olhos vermelho-sangue não demonstravam o menor sinal de recuo e seguiam perseguindo a carruagem incansavelmente. Rebeca comentou que aquelas criaturas perigosas eram persistentes demais e que a perseguição parecia não ter fim. Ao ouvir isso, Tiger decidiu que já era o bastante. Ele então sacou uma misteriosa esfera metálica, declarou que iria acertar os monstros com algo grande. Sem hesitar, arremessou o artefato para trás da carruagem, bem no caminho da matilha. Ao ver o objeto sendo lançado, Rebeca perguntou ao velho o que era aquela esfera. Tiger apenas respondeu para ela observar atentamente. A esfera caiu no chão e começou a emitir um intenso brilho azul. De repente, foi ativada e uma gigantesca rede de energia se expandiu a partir dela, cobrindo toda a rua. Sem conseguir parar a tempo, os lobos avançaram e acabaram pisando na armadilha. No instante em que tocaram a rede, uma poderosa descarga elétrica percorreu seus corpos, eletrocutando toda a matilha e interrompendo completamente a perseguição. Ao ver a cena, Rebeca ficou completamente impressionada e elogiou Tiger, dizendo que era incrível, pois todos aqueles monstros haviam sido reduzidos a carvão. O velho apenas sorriu e respondeu que ela ainda tinha muito a aprender. Com os monstros finalmente derrotados e deixados para trás, Rebeca colocou metade do corpo para fora da carruagem, mostrou a língua e fez uma careta para as poucas criaturas que ainda permaneciam presas na rede, zombando deles como uma criança comemorando sua vitória. Depois de algum tempo, Leon conduziu a carruagem até uma favela, onde os três se refugiaram em uma velha casa abandonada. Rebeca encontrou uma caixa de madeira e se sentou para descansar. Enquanto isso, Tiger acendeu uma fogueira, colocou uma panela sobre o fogo para preparar a refeição, e Leon se aproximou carregando uma tigela para se sentar ao lado do velho. Enquanto preparavam o ensopado, Tiger comentou que, originalmente, queria assar um bom pedaço de carne para dar as boas-vindas ao grupo, mas, diante das circunstâncias, teriam que se contentar com um ensopado feito de carne enlatada. Leon comentou que jamais imaginou reencontrar seu mestre daquela forma e, então, perguntou onde estava sua esposa, já que ela não estava com ele. Tiger respondeu que a situação no Império havia se tornado extremamente complicada. Por isso, levou sua senhora para um lugar completamente seguro, onde havia pessoas de confiança cuidando dela. Ele também comentou que Rebeca já tinha lhe contado parte do que aconteceu, e Leon quis saber por que o Império estava tão determinado a capturá-lo. Tiger explicou que, 3 anos antes, após o exército matador de dragões retornar em uma derrota esmagadora, Leon desapareceu sem deixar rastros e acabou sendo declarado um traidor. No entanto, Tiger jamais acreditou nisso, pois tinha certeza de que seu discípulo nunca seria um traidor. Por isso, assim que descobriu o paradeiro de Leon, decidiu voltar ao Império para limpar seu nome. O que Tiger jamais esperava era que aqueles filhos da puta não apenas se recusassem a limpar o nome de Leon, como também o incriminaram pelo assassinato de 2 guardas imperiais. Além disso, tentaram eliminá-lo para encobrir toda a verdade. Tiger explicou que o Império já havia se corrompido completamente e que não havia mais espaço para negociações. Por isso, passou o último ano viajando pelo Império e eliminando os lacaios que serviam ao regime corrupto. Então, Tiger disse que já estava ficando velho e que, no fim das contas, ainda precisava que seu discípulo voltasse para ajudá-lo. No entanto, Leon respondeu que era justamente o contrário, pois seu mestre já havia feito muito por ele. O que também preocupava o Leon era outro assunto. Por isso quis saber se Tiger conhecia Constantino, o rei dragão da chama carmesim. Tiger respondeu que Constantino era conhecido como um antigo herói do clã dos dragões, dono de um poder incomensurável. Segundo ele, as gerações anteriores do exército matador de dragões chegaram a enfrentá-lo diversas vezes, mas todos retornaram derrotados. Enquanto saboreava o ensopado, os olhos de Rebeca brilharam ao descobrir que existia um rei dragão tão poderoso. Empolgada, ela comentou que enfrentar alguém assim devia ter sido uma experiência incrível. Tiger comentou que lamentava nunca ter tido a oportunidade de enfrentar um rei dragão tão poderoso. Ainda assim, esperava que um dia pudesse medir forças contra Constantino. Com um sorriso no rosto, Leon respondeu que isso provavelmente jamais aconteceria, pois ele próprio já havia matado Constantino. As palavras de Leon deixaram Tiger e Rebeca completamente atonitos. Os dois congelaram no mesmo instante, com as tigelas e colheres paradas nas mãos,
incapazes de acreditar que Leon havia derrotado sozinho o lendário Rei Dragão da Chama Carmesim. Leon explicou que, algum tempo atrás, Constantino liderou o clã dos Dragões das Chamas Carmesins em um ataque surpresa ao Castelo do Dragão Prateado. Como a Rainha Dragão Prateada estava dando à luz, e seu clã não conseguia conter o inimigo, ele decidiu intervir para ajudá-los. Rebeca não conseguia entender por que diabos Leon havia se envolvido naquela batalha e perguntou por que ele simplesmente não aproveitou a oportunidade para fugir. No entanto, Tiger respondeu que era porque a Rainha Dragão Prateada estava dando à luz a sua terceira filha. Rebeca insistiu que aquilo não fazia o menor sentido, afirmando que a terceira filha da Rainha Dragão Prateada não tinha absolutamente nada a ver com seu capitão. Foi então que ela finalmente ligou os pontos. Ao perceber que a terceira filha mencionada por Tiger era, na verdade, filha de Leon, Rebeca ficou completamente atordoada com a descoberta. Sem conseguir acreditar no que havia acabado de entender, Rebeca gritou, perguntando se Leon realmente tivera 3 filhas com a Rainha Dragão Prateada e, para completar, tinha tido 3. Convencida de que Leon havia dormido com a inimiga, Rebeca sacou a arma e declarou que acabaria com aquele traidor. No entanto, Tiger a interrompeu e pediu que ela ouvisse toda a história antes de estourar os miolos dele. Mais tarde, Tiger comentou que até possuía uma foto da família de Leon e perguntou se Rebeca queria vê-la. Sem pensar 2 vezes, ela respondeu entusiasmada que sim. Assim que recebeu a foto, Rebeca observou atentamente e, ao ver Rosvita, elogiou sua beleza, dizendo que a esposa de Leon era uma verdadeira beldade. Rebeca também comentou que as 2 filhas da foto eram muito fofas e perguntou quais eram seus nomes. Leon respondeu que elas se chamavam Noah e Muen, acrescentando que sua terceira filha havia nascido recentemente e recebido o nome de Aurora. Tiger coçou o queixo e comentou, surpreso, que realmente parecia não existir nenhuma barreira reprodutiva entre humanos e dragões. Leon deu uma leve risada e respondeu que também não esperava que Rosvita lhe entregasse uma foto de toda a família. Leon deixou o assunto da família de lado e voltou a falar sobre Constantino. Ele explicou que, durante a batalha, Constantino parecia saber exatamente quem ele era. Depois de confirmar tudo com Rosvita, Leon concluiu que, além dela, nenhum outro membro do clã dos dragões conhecia sua verdadeira identidade. Por isso, passou a suspeitar que o único responsável pelo vazamento das informações fosse o infiltrado, que muito provavelmente estava agindo sob as ordens do Império. Tiger ficou surpreso e perguntou se Leon estava insinuando que o Império e Constantino estavam trabalhando juntos. Leon explicou que Constantino começou a causar problemas dentro do clã dos dragões cerca de 1 ano atrás, justamente depois que seu mestre passou a agir no Império. Se sua teoria estivesse correta, o Império descobriu que ele ainda estava vivo e, por isso, enviou Constantino para atacar o clã do Dragão Prateado e eliminá-lo de uma vez por todas. Depois que Leon matou Constantino, o Império entrou em pânico e decidiu eliminar seu mestre o mais rápido possível. Eles chegaram até a libertar as bestas perigosas que criavam, pois sabiam que, se Leon retornasse ao Império e se reunisse com seu mestre, ambos poderiam descobrir o segredo obscuro que estavam escondendo. Foi então que Tiger perguntou quais eram os próximos planos de Leon. Ele respondeu que, antes de qualquer coisa, precisava descobrir quem era o infiltrado. Através dele, pretendia obter pistas sobre o funcionamento interno do Império. Tiger garantiu que, qualquer que fosse sua decisão, o apoiaria como seu mestre. Rebeca, por sua vez, afirmou que tudo aquilo parecia interessante demais para ficar de fora e disse que também participaria da investigação, pedindo que Leon nem pensasse em deixá-la para trás. Além disso, o velho brincou dizendo que, se algo acontecesse com Leon, sua esposa o cortaria em pedaços. E, mais importante, se Leon morresse, quem iria ferrar o burro dali em diante? Nesse momento, surgiu uma comparação cômica mostrando a hierarquia da família. Esposa do mestre acima do burro, acima do mestre, acima de Leon. Ao ver aquilo, Leon não pôde deixar de se sentir um pouco decepcionado, percebendo que continuava ocupando o último lugar da família. Mesmo assim, Leon apenas suspirou e pensou que, não importava onde estivesse, sua posição na família continuava sendo a mais baixa. Então, Leon fez uma revelação que deixou Tiger e Rebeca completamente surpresos. Ele não conseguia mais usar magia.